Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Direito Favorável. Meu nome é Jéssica Teles e eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a reforma política de 2017 e sobre alguns pontos relacionados, especificamente sobre alguns pontos relacionados à participação política da mulher. Como vocês sabem, as mulheres conquistaram o direito de voto em 1932 e desde então elas vêm se inserindo dentro dos espaços formais de poder. Em 1995, foram instituídas as primeiras ações afirmativas, as primeiras cotas de candidatura, que visavam inserir as mulheres, no corpo de representantes. Ocorre que, não obstante passados mais de 20 anos das instituições dessas cotas, a subrepresentatividade da mulher na política ainda é uma realidade que permanece. Para tentar reverter esse quadro e incentivar que mais mulheres possam participar do processo eleitoral, o direito eleitoral, através de sucessivas reformas políticas, vem instituindo mecanismos que possam não só incentivar essa participação, mas de fato promover essa inclusão da mulher nos corpos parlamentares. A última reforma política, que foi a reforma política que aconteceu em 2017, não trouxe nenhuma reforma que promovesse ou que alterasse o quadro que já existe de proteção à participação política da mulher. Mantém-se as cotas de candidatura, os partidos eles têm que lançar 30% no mínimo de candidaturas para o sexo minoritário, ou seja, deve ser observada a proporção de 30% a 70% para cada sexo, certo? Os partidos políticos continuam com a obrigação de destinar fundos, determinado percentual do fundo partidário para criar programas de incentivo à participação política da mulher dentro das suas estruturas partidárias, para que elas possam conhecer mais sobre o processo eleitoral, possam se interessar pela participação nesse processo e possam preencher as cotas de candidatura e assim tornar bem mais plural esse processo político. Contudo, não obstante a reforma política de 2017 não ter trazido nenhuma alteração substancial em relação à participação, à proteção jurídica da participação política da mulher nesse tocante, a gente tem que observar as recentes alterações jurisprudenciais, já que a jurisprudência também é uma importante fonte do direito. E esses entendimentos jurisprudenciais, tanto do STF como do Tribunal Superior Eleitoral, serão aplicados às eleições de 2018. O primeiro entendimento que vale a pena ser destacado, e isso vale principalmente para os partidos políticos, então quem vai advogar para partidos políticos tem que ficar atento a essa questão, é que o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral estão atentos a eventuais fraudes ao preenchimento dessas cotas de candidatura, certo? Então o partido não pode apenas lançar as candidaturas femininas, candidaturas de mulheres, de forma fictícia, como vinha ocorrendo até 2016. Eles têm que lançar candidaturas viáveis, de mulheres que realmente têm interesse em participar do processo político eleitoral. E, acreditem, tem várias mulheres que têm interesse. Esse argumento de que o partido político não preenche porque as mulheres não se interessam pelo processo eleitoral é um argumento falacioso. E ele não corresponde à realidade. Então, os partidos políticos eles têm que lançar candidaturas viáveis e, se for constatado durante esse processo que esse preenchimento foi fraudulento, como é bastante comum acontecer dos dirigentes partidários preencherem, seja falsificando assinaturas, seja lançando suas próprias esposas, que ao final do pleito não atingem sequer um voto, ou seja, o próprio voto, constatado essa fraude, os partidos políticos, eles podem vir a perder as vagas que eles, porventura, tenham conquistado nos parlamentos, no legislativo. Então, tanto o Ministério Público como o TSE estão atentos a eventuais fraudes. Os partidos políticos eles têm que lançar candidaturas viáveis e, caso não lancem, eles podem perder, através de uma ação de investigação judicial eleitoral e de uma ação de impugnação de mandato eletivo, os seus candidatos que alcançaram cargos eletivos podem vir a perder seu mandato
em decorrência dessa prática, desse tipo de fraude. E em 2017, aconteceu, né, uma primeira decisão, que foi a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, que de forma original cassou os mandatos do partido depois de ter sido comprovado que houve sim fraude no preenchimento das cotas de candidatura, certo? Então, assim, é um entendimento que vai ser aplicado para as eleições de 2018, os principais atores do processo eleitoral devem ficar atentos a essa questão. Os advogados também devem orientar os seus respectivos partidos políticos e seus candidatos a não praticarem esse tipo de fraude, não só porque é pernicioso ao próprio processo eleitoral, mas porque eles podem vir a sofrer as penalidades, que serão muito mais prejudiciais, certo? Em relação à decisão do STF, a gente sabe que ninguém faz campanha, ninguém lança candidatura e ninguém faz campanha sem dinheiro. O dinheiro é importante no processo eleitoral, né, na medida em que ele permite que o candidato faça campanha, viaje, apresente suas propostas políticas e chegue ao eleitor, certo? E considerando que não existia ainda nenhuma norma que efetivamente destinasse alguns recursos do fundo partidário para as candidaturas femininas, e que em 2015 foi instituída essa primeira norma, que destinava de 5% a 15% do fundo partidário destinado ao financiamento de campanhas, às campanhas das mulheres. O STF, através da ADI 5617, entendeu, em março de 2017, que essa previsão de 5% a 15%, ela era inconstitucional porque ela era irrisória, certo? Então, ele concedeu uma interpretação conforme a esse dispositivo legal e determinou que 30% no mínimo dos recursos do fundo partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais devem ser destinadas às candidaturas femininas proporcionais ou majoritárias. Jéssica, e o que significa isso na prática? Na prática significa que para as eleições de 2018, certo? Os partidos políticos deverão, caso eles registrem, por exemplo, 35% de mulheres para concorrer ao pleito eleitoral, eles devem destinar, na exata correspondência dos 35% também dos recursos do fundo partidário destinado ao financiamento das campanhas às candidaturas femininas. Com isso, se espera que, aliado à instituição das cotas, que garantem às mulheres esse espaço no processo eleitoral, que elas possam se utilizar desse fundo que lhes será destinado para promover sua candidatura e assim terem condições de efetivamente realizar uma campanha, né? Então, se entende que com isso esse processo de igualdade entre homens e mulheres no corpo parlamentar vai se tornar uma realidade com o passar do tempo, certo? Então, foram essas principais mudanças que a gente vai vislumbrar no processo eleitoral de 2018 no tocante à participação política da mulher. Eu espero que todos tenham gostado do vídeo, certo? E então, eu peço que todos possam se inscrever no canal, curtir, compartilhar e conto com vocês, né, no próximo encontro.